peço que você se esforce o máximo para estar se relacionando com esse tema. Eu vou estar orando e em seguida eu vou perguntar, faço questão de que isso seja de fato. Eu vou deixar 5 minutos já no começo da aula para que você fale da última sequência de estudos sobre esse tema, onde nós tivemos 2 aulas, uma aqui e uma online, e você possa resgatar um pouquinho comigo daquilo que foi importante naquele encontro, tá bom? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque o Senhor nos concede aprender. É uma dádiva, Senhor. Agora mesmo, nós estamos aqui entre nós e a Raquel e as nossas irmãs e irmãos estão lá também. E quanta riqueza vem da tua parte. Nós te pedimos que a igreja que está aqui presente possa não somente desejar aprender mais, mas ser edificada durante essa aula, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs amadas, eu gostaria muitíssimo que vocês pudessem ter toda a entrega em relação a essa aula. O processo que envolve a continuidade disso que estamos fazendo hoje e que acaba aqui em termos de aula sobre presbitério e diaconia, ele vai se estender a um processo formativo que será feito pelo menos uma vez por mês pelo pastor, com auxílio do estagiário pastoral sempre que não for possível, mas esse trabalho vai ser continuado. Significa que aqueles que de fato entenderam que isso é algo com o qual gostariam de lidar e aprender mais, vão poder ter a chance de aprender mais. E aqueles que já estão vivenciando o ministério vão poder igualmente ter a chance de se aprimorar. Eu gostaria muito que você pudesse, nesses 5 minutos que você vai ter agora, você levantar a mão e se expressar e fazer um resgate comigo daquilo que foi importante do que aprendemos sobre presbitério e sobre diaconia nas oportunidades anteriores. Você pode pesquisar, você pode dar uma olhada no seu material, não há nenhum problema, mas eu gostaria que você pudesse fazer esse movimento, que é um movimento importante de resgate também. Na aula foi falado sobre o caráter do presbítero e do diácono, e trouxe pontos tanto bíblicos desse caráter e também de como é a IBD se movimenta, tanto da realidade de presbitério quanto da realidade de diaconia. E o ponto que me chamou a atenção foi o fator da diaconia fazer os demais membros também servir, né? Incluir no serviço, não só aprender a servir, desenvolver esse dom dentro da diaconia, mas também incluir irmãos leigos dentro dessa realidade também. Muito bom. Os irmãos que estiverem com muito frio podem se sentar aqui, ó, puxar a cadeirinha, ficar aqui, que está bem mais... Quando eu passei aqui, eu vi que estava muito frio aqui, onde vocês estão aqui. Mas aqui está bem menos. Pode puxar a cadeira, não vai me atrapalhar não. Estou vendo a gente batendo dente aqui. Não, mas pode fazer isso. Priscila ressaltou então a importância do caráter e de modo específico ela falou desse fazer que ensina outros a fazerem também, por parte da diaconia. Alguém mais? Eu queria lembrar do pensamento diaconal da igreja, né? De maneira da igreja pensar como diácono também, né? Como alguém que serve. Comemorando até com uma pregação que eu vi ontem, pus até no grupo, né? Não tem a ver com o diácono nesse sentido profundo, mas dizendo que quando determinado serviço fica com uma pessoa, com poucas pessoas, isso traz um esgotamento, tanto daqueles quanto um não avanço dos outros. Então, o importante que eu ouvi naquela aula foi esse olhar geral aí. Então. Muito bom, Cláudio. Obrigado. Muito bom. Quem mais? Daniel e depois Evelyn. O senhor trouxe também a distinção de cada papel, né, da diaconia, do pastoreio, onde cada um vai atuar dentro da igreja, para não haver uma confusão que existia. Verdade. Verdade, concordo. Há confusão em muitos lugares sobre esses papéis, né? Evelyn. Eu ia falar algo parecido, né? Sobre a importância tanto do presbitério quanto da diaconia, como a igreja funciona de modo harmônico e bíblico quando as duas funções são muito bem estabelecidas e avançam juntas, né? Como uma está correlacionada com a outra. Amém. Muito bom, Evelyn. Quem mais? Alguém mais gostaria de relatar? Uma afirmações que o senhor tinha usado, que era algo como os presbíteros lideram o ministério, diáconos viabilizam o ministério e a congregação realiza o ministério. Eu achei isso muito interessante. Sim. Uma frase que nós estamos de um teólogo naquele dia, né? Quem mais? Por favor, pode se expressar, não fique acanhado. Otávio? Achei interessante o entendimento que o pastor ele é responsável por treinar a igreja,
fato, e não, como eu venho, já tinha aprendido, que ele é um líder quase como um dono da igreja, e que os diáconos eles atuam também para evitar que haja conflitos e murmurações, mas que auxiliam um pouco a se movimentar da maneira correta, evitando atritos. Eu achei isso bem interessante, nunca tinha percebido. Eu acredito que existe uma parcela de pastores que não se entendem como treinadores e por isso não sabem fazer, e tem talvez uma parcela, espero que menor, de pastores que não treinam para que eles não dividam poder, aspas, poder, no sentido mais ruim que essa palavra pode ter aí, né? Então eu acho que existe essa ignorância e, como você falou aí, ela é real. Você falou depois da diaconia também, né? Sobre O papel deles em atuar para evitar apaziguamento, né? Trazer apaziguamento. A diaconia surgiu no momento de conflito. O Atos 6 é um momento de conflito. Então a diaconia, ela nasce de uma busca objetiva por uma igreja unificada, sem murmuração. Então a diaconia tem esse papel sim, né? Hoje até falamos sobre isso na reunião diaconal de cedo de manhã. Mais uma pessoa dá. Urbano. Eu achei interessante na moda de que sempre que você se direcionar para fazer algo, não porque você sabe que você faz, mas você sempre seja intencionalmente para que o outro acabe alcançando aquilo ali que está se fazendo. E não fazer por fazer, mas sempre intencionalmente. Isso para mim foi bem edificante. Com zelo, né? Em verdade. E o outro poder enxergar e partir na mesma direção. Muito bem, Urbano. Muito obrigado. Bom, irmãos queridos, eu acredito que poderíamos dizer mais coisas e poderíamos lembrar mais coisas importantes ficaram. E eu sou grato a Deus por isso. Nós, nessa manhã, vamos estar falando de um aspecto que é muito importante, já está aí no seu celular, que é o que é piedade. Mas por que isso? Irmãos, na semana que tivemos a oportunidade de começar esse estudo, nós fizemos distinções de papéis. É necessário que os papéis sejam muito mais claros possíveis para que não haja dificuldade no entendimento, não é verdade? Mas o que está por detrás disso? Né? Nossa irmã Priscila ressaltou que nós falamos do caráter do presbítero, do caráter do diácono, diaconisa. Qual é o caráter que expressa esses ofícios? O que está por detrás de um caráter? Uma vida de piedade. Então, eu gostaria aqui de ressaltar que eu escolhi um texto do Joel Bick, que muita gente certamente já conhece, Joel Bick, por muitos livros, né? Ele evoca esse espírito puritano, mas mais do que ser puritano ou não, o Joel Bick, ele é um bastião de uma doutrina muito bem executada, muito bem explicada. Então ele é um homem muito doutrinário. No seminário Martin Butzer, nós tivemos a oportunidade de ouvir um familiar do Bick, né? Um Bick neto, um Bick filho, sobrinho, era um Bick lá. Que pregação exata, que precisão. Não foi, a Donias deve lembrar disso, assim, milimétrico a pregação, era tão perfeita e ao mesmo tempo tão profunda, tão impactante sobre o rei, né, sobre as prerrogativas do rei Jesus. Gravar uma pregação depois de anos é porque ela ficou. Eu falei, nossa, que coisa linda isso. E o Joel Bick aqui nesse texto que eu separei para vocês, ele vai ressaltar qual é o olhar de um homem muito importante para a fé cristã, que nós deveríamos e vamos ressalvar com mais frequência, estou me preparando para isso, que é João Calvino. Né? João Calvino, ele realmente, para nós, ele é um importante pai na fé da Reforma, dentre outros aspectos, porque somos calvinistas. Em termos soteriológicos, expressamos essa convicção soteriológica calvinista monergista agostiniana, né, que não é só de Calvino, e creio que seja importante que nessa manhã ouvir sobre o que Calvino diz acerca da piedade é muito importante. Eu estou, talvez mais do que você, em dívida com as institutas. Eu já li porções significativas das institutas, eu as tenho, eu já li bastante. Mas é claro, né? Adonias, Moura, Tayaná, o Emerson, vocês já devem ter lido mais do que eu. Tenho certeza que eu estou diante de gente que leu mais porções das institutas do que eu. Mas eu ressalto que as institutas são um livro de piedade. Não sei se você já pegou um pedacinho delas, talvez. São livros que expressam piedade. E eu gostaria de, nessa manhã, nesses 45, 40 minutos, nós estarmos trabalhando o conceito de piedade aplicado dentro da necessidade de que pastores e diáconos têm de serem pessoas o quê? Piedosas. Esse
Esse é o objetivo dessa aula. Nós vamos estar com a Bíblia bem perto. E então, Joel Bick vai tratar sobre a piedade dentro dessa intelectualidade de Calvino. Como podemos ver isso? Eu vou começar a ler aqui. Você pode ouvir, você pode acompanhar, não tem problema nenhum. Vou tentar ler com uma boa dicção, vou tentar fazer o melhor nesse sentido. O que é piedade? Piedade intelectual de Calvino, por Joel Bick. As Institutas, escritas por João Calvino, fizeram-no receber o título de o sistematizador preeminente da reforma protestante. Com frequência, a reputação de Calvino como intelectual é vista separadamente do contexto pastoral e espiritual em que ele escreveu sua teologia. Eu me lembro de algumas vezes pessoas falam assim, Calvino é muito frio. Eu não gosto de Calvino, não. Calvino não parece ser um cara que, sabe... Já ouvi até horrores assim, do tipo... Parece que ele não escreve com o Espírito Santo. Coisas assim, dizendo que Calvino é um camarada que parecia não trazer impacto espiritual piedoso para quem lê. Isso eu acho que é uma tolice gigantesca. É geralmente uma tolice de quem não leu Calvino. Você pode não gostar da escrita dele. Eu não gosto de algumas escritas. Às vezes eu olho, o C.S. Lewis me enrola, eu fico irritado com ele. Ele fica falando a mesma coisa. O Dietrich Bonhoeffer, ele fica lá, né? Ele podia chegar mais rápido, né? Mas ele vai, faz aquele caminho. Então você pode se irritar com a escrita de alguém e tudo bem. Agora toma cuidado para não dizer assim, C.S. Lewis não tinha nada para dizer. Dietrich Bonhoeffer não tinha nada para dizer. Calvino já está ultrapassado. Isso aí é falta de piedade, falta de bom senso seu. Então, ele pode parecer que é só um sistematizador de doutrina, né? Mas para Calvino, eu continuo lendo, o entendimento teológico e a verdade, a piedade e a utilidade prática são inseparáveis. Antes de tudo, a teologia lida com o conhecimento de Deus e de nós mesmos. É assim que ele abre, inclusive, as Institutas. Mas não há conhecimento verdadeiro onde não há piedade verdadeira. Essas coisas estão entrelaçadas. O que é esse conceito de pietas, ou pio? O que essa palavra traz no seu significado, né? Essa palavra tem como tradução e significado devoção, caridade, a expressão caridosa, piedosa, externa. Ou seja, a piedade é uma atitude com a qual eu expresso devoção, expresso caridade e aspectos correlatos a isso. Então, pio, tem até Papa que tem esse codinome, é Pio 10, Pio 12, né? Então, pio é piedades, pietas são palavras cognatas e parecidas, né? Pietas no latim. Eu gostaria que você pudesse continuar entendendo que piedade significa devoção externalizada em conjunto com caridade e movimentos de compaixão, e aí o conceito de piedade. O conceito de piedade, pietas, ensinado por Calvino, se fundamentava em 3 pontos. Estão eles aqui. Conhecimento de Deus, incluindo atitudes e ações direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. Além disso, o Pietas de Calvino incluía uma hoste, né, uma grande quantidade de temas relacionados, tais como o amor nos relacionamentos humanos e o respeito à imagem de Deus nos seres humanos, que inclusive levou ele a uma forte diaconia. Sabia disso? A diaconia era forte em Genebra. A gente pode falar isso em outro momento. Então vamos lá. Conhecimento de Deus. Eu costumo fazer com o dedo, funciona sempre para mim, tá? O dedo é uma coisa abençoada. Eu fico assim balançando, depois que eu vou conversar com você, eu fico assim também. Ó, conhecimento de Deus, o amor nos relacionamentos humanos e o respeito à imagem de Deus nos seres humanos. Será que ele está falando de um ranking? Não, claro que não. Só conhece a Deus quem ama o próximo. Não é assim que João fala? Eu conheço a Deus. Você não ama o irmão que você vê? Como é que você vai dizer que você ama o Deus que você não vê? É imediato. O efeito, o impacto que o conhecimento de Deus tem é que você ama o próximo. Então, nós temos aqui, primeiramente, eu vou de novo, o conhecimento de Deus, o amor nos relacionamentos humanos e o respeito à imagem de Deus nos seres humanos. Foi? Então, olha para mim, sem olhar para a folha e manda para mim. Conhecimento de Deus, o amor aos seres humanos e o respeito da imagem de Deus nos seres humanos. Muito bem. Então, nós estamos entendendo que Calvino compreendia isso como um tripé. Ou seja, algo que, bem, eu conheço a Deus,
Então, os meus relacionamentos humanos, eles são verdadeiramente renovados por isso, e de uma maneira ampla, a humanidade é vista por mim, e o todo dela é diferente, porque ela também expressa esse amor, esse amor que eu devo ter. Por que isso é importante, irmãos? Para que a gente não fique pensando que o exercício da piedade, que o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, ele é o exercício da piedade enclausurado em um quarto, orando e lendo. E fiquei mais piedoso. Semana após semana, enclausurado no meu quarto, lendo, estudando e orando, eu fico cada vez mais piedoso. Não é bem assim. Esse horário vai levar ao labutare e vai levar, então, o teu conhecimento, a tua oração, ela vai estar diametralmente ligada ao modo como você se relaciona e ama as pessoas. Não existe essa de eu estou muito mais piedoso, mas eu ainda tenho uma dificuldade em me relacionar e amar as pessoas. Então, aconteceu que você está enganado com a sua piedade. Não é piedade. A piedade precisa ter a expressão do conhecimento e a expressão do amor ao próximo. A gente precisa fazer com que aquilo que é a realidade, daquele ângulo de 90 graus que a Bíblia nos apresenta, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, não podemos dizer que houve avanço na vida de piedade se eu não estou amando mais o meu próximo. Não tem como. Isso é uma primeira sinalização. Será que eu sou piedoso? Bom, um pastor deve ser piedoso? Desse jeito? Desse jeito? Sem dúvida. Ele deve expressar que o conhecimento que ele tem de Deus está diante de Deus e conhecê-lo intimamente. E é claro, conhecê-lo intimamente leva, obviamente, a estar ligado a conhecer coisas sobre Deus. O Deus que eu conheço, fatos e atos, é o Deus com quem me relaciono. Então essas coisas também não estão separadas. E eu, como pastor, preciso estar amando as pessoas melhor. O diácono e a diaconisa, da mesma maneira. Não tem como ele dizer que ele entendeu o servir diaconal, ele entendeu o que Deus requer dele e ele está agora com dificuldades em amar o próximo. Dificuldades todo mundo tem, mas a justificativa para ser piedoso e só de uma parte disso não existe. Aqui, mais embaixo, a piedade reflete nossa identidade. Já vou abrir um texto de Filipenses para falar sobre isso. Nesta união mística, o Senhor declara essas pessoas como pertencentes a Ele, tanto na vida como na morte. Eu gostaria de ressaltar aqui na vida e na morte. Elas se tornam povo de Deus e membros de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Este relacionamento restaura-lhes o gozo da comunhão com Deus e recria-lhes uma nova vida, libertas da escravidão do mundanismo carnal. Eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses, por favor. O apóstolo Paulo, em Filipenses, traz considerações assim que eu acho ímpares em termos de carta. Ele está preso, como você sabe, ele está preso, e ele vai trazer aqui no capítulo 1 umas considerações que me vêm à mente sobre identidade com Deus em Cristo e uma vida entregue a Ele, que são muito importantes. Eu gostaria que você pudesse ver o capítulo 1, por favor, como ele observa algumas coisas. O verso 12 em diante. Filipenses 1, 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Que texto sensacional. O apóstolo vai dizendo que as dificuldades que ele tem são lidas pela ótica do Evangelho como progresso para o Evangelho, então está tudo bem. E depois ele vai fazer uma leitura de pessoas que estão estimuladas pelo que estão vivendo, estão vivendo vida sincera diante de Deus e estão indo na direção dessa vida sincera. Um outro grupo de pessoas parece estar pregando para gerar mais prejuízo para ele. Não sabemos a que espécie de prejuízos elas querem dar ao cara que já está preso, mas de alguma forma ele também tem uma leitura positiva sobre Deus está sendo pregado, então que seja pregado. Olha, ele lê as coisas de uma maneira muito diferente, né? E aí no final, assim, pode continuar orando. É o que ele vai dizer ali, lá para o 18, 19, 20, 21. Pode continuar orando, porque eu também quero ser liberto. Mas o que eu quero realmente, sinceramente, é de que eu não envergonhe o nome de Cristo e o glorifique, quer seja pela minha vida, quer seja pela morte. A vida piedosa, ela traz um nível de identificação com Cristo sensacional. Se você reparar esse texto, ele é totalmente a vida de Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo, inclusive, nem pedia que falassem no nome dele. Uma vez os discípulos chegaram, estão falando lá em teu nome, mas não estão com a gente. Deixa eu falar, não importa. Quem não é contra nós, é por nós, então quem comigo não é junto espalha. E deixou. Sabe, Paulo consegue capitanear aqui toda uma identidade cristã de um olhar sobre o mundo e sobre a própria identidade como sendo entrelaçadas com a narrativa de Cristo. Então, o piedoso, e aqui eu quero deixar isso bem marcado para a gente virar a página do estudo aqui. O piedoso, ele tem uma identidade muito entrelaçada com a própria narrativa de Jesus. Você consegue ver a história de Jesus na vida daquela pessoa. Fala, caramba, igual, isso aqui me lembra o Evangelho. Aqui, ó. Lembra aquela situação que aconteceu contigo? Olha o modo como tu respondeu. Me lembra muito o que o Senhor fez. A vida do piedoso remete a nós, quando olhamos, a vida de Cristo. E eu posso mencionar um monte de pessoas que você pode ter certeza absoluta que vão te refletir isso, e outras em maior ou menor grau, porque a gente não conhece todo mundo da mesma maneira. A gente costuma sempre citar, por exemplo, Jim Elliot, a sua esposa, que ficou viúva dele, a Elizabeth, voltou para aqueles que mataram seu esposo, para oferecer perdão. Não existia nem perdão na linguagem deles. A palavra em si não existia, ela era inexistente. Os Auca não entendiam perdão daquela tribo do Peru, porque não existia essa palavra dentro do seu vocabulário. Ela veio lhes trazer perdão. Filho no colo, entrou na aldeia, veio oferecer perdão. O que você vê? É claro que você está vendo Cristo, a narrativa de Cristo, que volta para os que abandonaram, né, e entram. A gente consegue ver isso até mesmo quando olha para trás no Velho Testamento, não é verdade? Sabe, eu estava lendo esses dias e eu estava lendo para uma pessoa falando assim, olha o que aconteceu aqui. José entrou, chamou os irmãos, pediu que saíssem, tirou a parte de cima, provavelmente, né, de egípcio que ele vestia, se deu a conhecer. E ofereceu o que para eles? Perdão. E o que você vê? Jesus entra no cenáculo, portas fechadas, e oferece-lhes perdão. Sabe, nós conseguimos ver que mesmo os personagens que não conheceram Jesus foram guiados pelo Espírito Santo para viver uma vida que aponta para a história de Jesus Cristo. Vida piedosa sempre vai nos remeter às narrativas da obra, da vida, da narrativa de Jesus Cristo. Se a sua vida é piedosa, ela nos lembra Cristo. Tem mais coisa aqui, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, fala. Não é um monólogo, não. Não? Tá bem aí com o que está pensando? Pergunta retórica. Se alguém estivesse perto de você hoje, convivendo com você, veria essa narrativa? Ou veria reclamações, acusações, insatisfações, a vida podia ser melhor, sabe? Eu não estou gostando. O que veria? Satisfação em Deus? Alegria em servir ao próximo? Veríamos uma vida narrativamente cristã e piedosa ao convivermos com você com proximidade? É uma pergunta, não uma acusação. Segunda página, a definição e a importância da piedade. Lembrando que o termo pieta significa
caridade devota ou devoção em caridade, né? Envolve tanto esse aspecto das interioridades quanto das externalidades, mas estão unidas. Pietas é um dos grandes temas da teologia de Calvino. Como nos diz John McNeill, a teologia de Calvino é a sua piedade descrita em profundidade. Ele estava determinado a confinar a teologia aos limites da piedade. No prefácio dirigido ao rei Francisco I, né, Calvino afirma que o propósito em escrever as Institutas era, aspas, transmitir unicamente certos rudimentos pelos quais aqueles que possuem zelo pelo cristianismo podem ser moldados na verdadeira piedade. Então, Calvino não está aqui provocando uma sistematização forçada do cristianismo, na verdade, não. Calvino está escrevendo a esse rei para que ele possa ter ciência de como é a vida piedosa e como ela deve ser respondida. Para Calvino, abaixo, pietas designa a atitude correta de um homem para com Deus. Gostei desse termo. Designa a atitude correta de um homem para com Deus. A vida piedosa, então, ela é uma vida que responde corretamente ao que Deus requer. Você é piedoso? Ah, sou, graças a Deus. Então você está respondendo o que Deus requer enquanto vida verdadeira. Então tem 5 coisas aqui que estão incluídas dentro das descrições das Institutas, que são ressaltadas como piedade dentro desse espectro do João Calvino. Eu gostaria que você lesse essas 5 bolinhas aí em voz alta comigo. Vamos lá? Conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverente. 5 pontos muito, muito importantes. Ou seja, você repara que está sempre o conhecimento sendo colocado aqui. Então, não existe essa de o Deus que eu não conheço é o Deus que eu creio. Não, Paulo, inclusive, vai dizer, ó, vocês aí atenienses estão muito confusos com isso tudo, esse monte de idolatria, principalmente porque vocês acreditam que existe um Deus desconhecido e ele é, de fato, o Deus e ele é desconhecido para vocês. Paulo faz um arranjo ali e vai começar a fazer o quê? Uma exposição de Deus desde a criação até o julgamento final, não é isso? Então, Paulo começa a fazer uma explicação narrativa. Muito provavelmente ele falou mais coisas, né? Nós entendemos que quando as coisas são escritas em discursos, às vezes os discursos podem ter sido maiores, mas Lucas fez o favor de mencionar coisas ali que fossem importantes para a gente citar. Então eu percebi, junto com você em Atos 17, que você tem toda uma construção de criação, de ignorância e queda humana, julgamento divino, ressurreição de Jesus. Atos 17, para você contemplar em casa depois. Saber... Só uma pergunta, não sei se você vai tocar nesse ponto mais pra frente, mas a piedade, como ela está sendo colocada aqui, ela é um movimento tanto interno quanto externo daquele que é piedoso, ou cada pessoa pode ter um tipo de demonstração da piedade diferente? Então, uns mais externamente, outros de modo mais interno. Como é que você observa essa questão? Não sei se você vai tocar nesse ponto. O Calvino aqui ele traz um ponto interessante sobre isso. Não sei se você já está vendo ali, temor filial. Acho que você deve ter lido comigo. Temor. O que é o temor? Ele é o quê? Ele é interno. Mas ele gera uma externalidade? Quem teme reage diferente de quem não teme? Não existe nenhuma dessas coisas aqui, Lucas, que não gere um impacto externo. Estou sendo claro? Não tem como você ter conhecido verdadeiramente Deus e isso não ter uma externalização. Então, a piedade, ela está entrelaçada com a internalidade e exposta na externalidade e não há como separá-los. Então, nós não estamos falando de personalidade, gente mais tímida, menos tímida, não estamos falando sobre isso. Mas estamos falando sobre o fato de que é indissociável de que uma pessoa piedosa, ela seja piedosa lá dentro, piedosa lá fora. Isso aí não tem como não ser, tá? A verdadeira piedade. Em seu primeiro catecismo, Calvino escreveu: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai, o reverencia como Senhor. Observe que profundo é isso. Calvino disse
sentimento sincero, que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. É um relacionamento distinto. Temos isso com nossos pais? Em algum nível. Temos que ter. Expressa, deve expressar. Mas o que estamos dizendo aqui é que aquele que ama a Deus como Pai, quem é o filho que ama um pai, o filho quer o quê? Agradar o pai. Mas a voz do pai não é uma sugestão, é uma ordem. É a ordem. Não tem não. Não existe não para Deus. Ele teme. E por isso é importante perceber que, mais uma característica aqui marcante de uma pessoa piedosa, né? Ela tem um amor, ela fala com tanto carinho, tanto gosto da sua relação com Deus, meu Pai Celestial, mas isso não tira nem um pouquinho dela esse temor da grandeza do o Deus, o Senhor. Por isso é estranho, né? E aí eu remonto a fala de Heber Campos Júnior, quando levou a palavra ali na Presbiteriana, e alguns estavam presentes aqui, alguns dos que aqui estão viram essa pregação ano passado, né? Do Heber. Ele falou assim, é esquisito pensar nessas pessoas que quanto mais intimidade tem com Deus, parece que perdem a reverência. Parece que quanto mais íntimo Deus é, mais solto, mais despreocupado em estar diante do rei você está. Não é bem assim, não. Na verdade, não é assim. Tá bom? Nas Institutas, João Calvino é mais sucinto. Abre aspas. Chamo de piedade aquela reverência unida ao amor a Deus. O amor que é fruto do conhecimento de seus benefícios. Ou seja, o Calvino ele vai expressar que quando conhecemos a Deus, o amor de Deus a nosso favor, mostrando tudo que nós estamos recebendo, nos faz de fato também responder de modo muito especial a tudo isso. Com gratidão. Olha, não é possível pagar o que Deus fez. Fato. Não é possível dizer o seguinte, estou fazendo isso, porque fazendo isso em gratidão a Deus, estamos quites. Não é possível. Mas a Bíblia ordena ação de graças. A Bíblia ordena que sejamos gratos. Então, ser grato não significa que você está pagando a Deus com gratidão. E nem significa que a tua gratidão é do tamanho da bênção. Pelo contrário, a bênção é muito maior. Mas a gratidão é uma das expressões de amor em resposta ao amor de Deus que nunca pode faltar. Pessoas piedosas são gratas. Pessoas piedosas são gratas a Deus. Agora, você consegue imaginar alguém que é grato a Deus, mas não expressa gratidão pelo próximo? Impensável. Então, todo ato que aponta para esse tipo de reverência e honra vai ter um espectro externo humano horizontal que é possível de ser vivido. Tu honra a Deus? Honro. Então eu honro aqueles que têm a imagem de Deus. Na proporção correta, eu honro. Você é grato a Deus? Sou. Então eu sou grato também àqueles que Deus usa para fazer a sua obra. Tudo aquilo que apontamos para Deus tem um reflexo nas relações humanas subsequentes. Né? 1 Coríntios 9, você lembra de Paulo? Não sou eu livre? Sou. Eu não sou apóstolo? Sou. Eu não sou. E começa a falar, não mereço isso tudo? Merece. Eu não posso, assim como Pedro e os demais, levar uma mulher irmã. Ele está falando de esposa, ele não está falando de uma ajudadora, né? Ele está falando de esposa. Não posso ter uma mulher irmã, não posso ser sustentado pela obra. Ele vai falando, eu posso, eu tenho direito. O Evangelho me dá esses direitos, mas eu abro mão desses direitos. E mais lá na frente, depois do verso 12, 13, ele dá um susto na gente, né? Ele fala assim, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O que é esse ai de mim? O Senhor. Ele sabe que ele está lidando com o Senhor. Ele não pode agir como se estivesse prestando um favor para qualquer que seja. Ele não age na igreja do Senhor, fazendo as coisas pelas pessoas assim. Não sei porque ainda faço isso para esse irmão. Ele não valoriza. Peraí, para quem você está fazendo em primeira instância, tem muito reflexo em como você está lidando com os irmãos. O respeito com os irmãos, ele não começa no respeito pelos irmãos. Ele começa no respeito por Deus. Por isso, quem não respeita a Deus e não o teme, não vai respeitar os irmãos. Vai achar que está fazendo favor para os irmãos. Vai achar que está servindo os irmãos. Estou fazendo demais, já estou fazendo muito por essa igreja. Estou fazendo muito já. Não é assim, não.
Tá bom? Vamos lá? Lucas, perdão, meu irmão. Hoje vamos ter reflexão, não vamos ter aula dupla, então vai ser aquele horário um pouquinho maior porque a reflexão vai ser curtinha, tá bom? Só te explicando, como na semana passada. Vamos a 50, então a gente deve estar batendo aí no 20, 25, tá bom? Só para você informar a Raquel também, para ela poder ter essa proporção do 25, 10, 25 para. Vamos lá. Então, é importante isso, irmãos, é importante demais que isso seja vivido na realidade. Eu vou apontar aqui para a próxima página da minha folha, né, de vocês também. Esse amor e reverência para com Deus é um acompanhamento indispensável a qualquer conhecimento de Deus e abrange todos os aspectos da vida. Conforme afirmou Calvino, toda a vida dos crentes deve ser um tipo de prática da piedade. O subtítulo da primeira edição das Institutas dizia, abre aspas, incluindo quase todo o resumo da piedade, qualquer coisa necessária para se conhecer a doutrina da salvação. Uma obra muito digna de ser lida por todos os zelosos por piedade. Os comentários de Calvino também refletem a importância de pietas. Por exemplo, ele escreveu sobre 1 Timóteo 4, 7, 8, e a gente pode ir lá? Diz assim, ó. 1 Timóteo 4, 7, 8. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se, pessoalmente aonde? Piedade. Verso 8. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Aí ele diz aqui no comentário, você fará algo de grande valor se com todo o seu zelo e habilidade se dedicar unicamente à piedade. A piedade é o começo, o meio e o fim do viver cristão. Onde ela é completa, não há falta de nada. A conclusão é que devemos concentrar-nos exclusivamente na piedade, pois uma vez que a tenhamos atingido, Deus não exige de nós qualquer outra coisa. Então, uma das coisas que reflete a piedade é essa completude na vida cristã. A pessoa piedosa é uma pessoa que expressa essa completude, essa harmonia, essa quantidade de todas as coisas aceitas e recebidas por Deus de modo adequado. Quando alguém não é piedoso, você pode me perguntar, André, quando é que alguém não é piedoso? Quando é que você percebe que alguém não é piedoso? Será que é quando ela está irritada? Será que é quando ela... Não, não é bem assim. Nós pecamos. Não existem pessoas impecáveis aqui, tá? E ser irrepreensível, que é um dos chamados para o presbitério, por exemplo, ser irrepreensível não é ser impecável. Ser irrepreensível é sempre estar se colocando à disposição e adiante da obra de Deus, dos servos de Deus, principalmente do próprio Deus, como zeloso, como preocupado em estar corrigindo e fazendo tudo da melhor maneira possível. Ou seja, somos pessoas chamadas a serem irrepreensíveis. Ou seja, sempre buscar a vivência aprimorada. Mas não somos impecáveis. Quando alguém peca, não necessariamente eu não estou diante de alguém piedoso. Tá? Alguém pode pecar e ser uma pessoa piedosa, e nós compreendemos isso como uma realidade do já e do ainda não. Mas é importante ressaltar que a pessoa piedosa, ela tem uma resposta diferente. Isso pode ter certeza. A pessoa piedosa, ela não fica brigando com você para tentar te convencer que ela não está em pecado. Uma das coisas que mais marca pessoas piedosas, quando eu as encontro, segundo as Escrituras, é que elas estão receptivas quanto a duvidar de si mesmo e acreditar na profissão do outro quanto à correção que estão recebendo. É muito difícil acreditar que você é tão piedoso e ao mesmo tempo tão resistente à correção, por exemplo. Não faz sentido, porque o piedoso quer ser corrigido para ser piedoso. Então, ele tem uma grande preocupação de ser uma pessoa correta. Ele está tão preocupado com isso que ele não está tentando fazer uma queda de braço com você para te provar que ele é correto. Ele está disposto a ser mostrado de que ele não está fazendo uma coisa boa, uma boa escolha, uma atitude correta, justa, limpa. O que eu quero dizer? Nós, quando estamos falando aqui sobre ser exercitado na piedade,
eu peço, por favor, que não se esqueça aqui que um dos traços do piedoso é esse desejo muito grande pela conformidade a Cristo, que o leva a verificar-se, permitir-se verificar, esforçar-se para consertar o mais rápido possível, desejar que isso seja feito com bastante profundidade. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre pessoas que confessam, que têm o hábito de buscar e falam, poxa, fiz isso, me ajuda. A Bíblia apresenta a confissão não como um sacramento, como os católicos romanos trazem, mas ela apresenta a confissão como cura. Você deve ter ouvido isso em Tiago, né? Quando nós confessamos as nossas faltas, né? Nossos pecados, que é a palavra mais exata para isso, uns aos outros, Deus nos dá cura. O que será essa cura? Olha, de várias maneiras, a cura, uma delas que ela não é perdão jurídico diante de Deus. Isso aí você pode ter certeza que o perdão que tira o pecado do pecador, ele é dado por Deus e somente por Deus. Mas ela traz cura. A confissão faz com que eu tire aquelas cascas de tentativa de imagem que eu criei para as pessoas. A confissão faz com que eu possa me deixar mais sem a defesa para resguardar o meu pecado. A confissão faz com que eu me mostre de uma maneira talvez não tão agradável, mas uma maneira com a qual aqueles que estão me ajudando podem me talhar melhor. A confissão é algo que Jesus fez na cruz. Por quê? Ele confessou os nossos pecados na cruz. Ele não teve vergonha de confessar os nossos pecados na cruz, mas nós temos vergonha de confessar os nossos pecados uns para os outros. Motivo muito simples. Queremos aparecer mais bonitinhos do que Jesus apareceu grotesco e destruído naquela cruz. A não confissão, ela expressa desconformidade com a busca por piedade. Por isso é importante essa realidade. Estou sendo claro aqui? Espero que sim, né? Eu vou avançar para depois abrir para as falas que são importantes de vocês. O alvo supremo da piedade, soli deo gloria, né? Somente a Deus a glória. O alvo da piedade, bem como de toda a vida cristã, é a glória de Deus. A glória que resplandece nos atributos de Deus, na estrutura do mundo, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. No que diz respeito a todos os que são verdadeiramente piedosos, o glorificar a Deus supera a salvação pessoal. Por isso, Calvino escreveu ao cardeal Sadoleto, aspas, não é uma teologia bastante confiável confinar os pensamentos de um homem a ele mesmo e não apresentar-lhe, como motivo fundamental de sua existência, o zelo pela glória de Deus. Estou convencido, não existe nenhum homem que possua a piedade verdadeira e não considere como insípida aquela extensa e laboriosa exortação em favor do zelo pela vida celestial. Um zelo que o mantém totalmente dedicado a si mesmo e que não o desperta, nem mesmo por uma única expressão, santificar o nome de Deus. Então, expressões de piedade autocentradas, que reconhecem a sua própria inteligência, que reconhecem que são para si mesmo aquilo que precisam ser, isso não é piedade nunca. Tem um traço que é comum, né? Você já deve ter percebido, comum, às vezes em quem chega como visitante, né? Pessoas mais velhas às vezes têm isso e até com um certo grau de dificuldade tiram isso das suas vidas, que é, eu sei o que você está falando. Eu sei o que você está falando. Não, eu já entendi, tá? Eu já entendi. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei. Já sabe tanto que é até difícil você ajudar. Então, nós não vamos por um caminho filosófico, só sei que nada sei, que não é essa a perspectiva escriturística. A Escritura objetivamente nos apresenta coisas que podemos dizer que sabemos. Mas ela apresenta algo que é o escrutínio do coração ou, precisamente, aquela capacidade que nós nunca devemos perder de suspeitar de nós mesmos. O coração é enganoso, mais corrupto, todas as coisas. Quem o pode conhecer? Aí a resposta de Deus é: eu conheço o coração e dou a cada um segundo as suas obras. A resposta de Deus é duríssima, mas ao mesmo tempo nos mostra que, ao confiarmos em como nossa irmã a Vitória gosta de citar, referenciando o Vadislau Martim Gomes, sabedoria privada, nós nos privamos de glorificar a Deus com a sabedoria que vem do alto.
ainda aqui, em fechamento. Mas como glorificamos a Deus? Está na página seguinte, você deve ter achado. Achou? Espero que sim. Mas como glorificamos a Deus? Calvino escreveu: Deus nos prescreveu uma maneira pela qual Ele pode ser glorificado por nós, a saber, a piedade, que consiste na obediência à sua palavra. Aquele que ultrapassa esses limites não está honrando a Deus. Pelo contrário, está desonrando. Olha aqui uma espécie de síntese, né? Um suprassumo da coisa. Pessoas obedientes à palavra de Deus, e gente, a palavra de Deus fala de um monte de coisas, são pessoas, em suma, piedosas. Porque elas vão refletir toda uma gama de respostas que elas devem dar à vida. Autossuspeita, confissão, busca por ajuda, caridade ao próximo, sabe? Se você pegar alguém que é obediente à Bíblia, você vai achar alguém piedoso, inevitavelmente. Coração quebrantado, fé e crença correta em Jesus Cristo. A obediência à palavra de Deus significa, aí você pode me ajudar lendo para mim as 5 bolinhas aí. Vamos lá? Refugiar-se em Cristo para o perdão de nossos pecados, conhecê-lo por meio de sua palavra, servi-lo com um coração repleto de amor, praticar boas obras em gratidão por sua bondade e exercitar a autorrenúncia, a ponto de amar os nossos inimigos. Características fundamentais. Embaixo, esta resposta envolve total rendição a Deus mesmo, a sua palavra e a sua vontade. Você já viu um prisioneiro quando ele é encontrado e ele não quer morrer? Né? Um prisioneiro, na verdade, é um soldado em conflito, ele é encontrado e não quer morrer. O que ele faz? Se rende. A partir dali, o que vai acontecer? Ele vai dar algum tipo de ordem, vai dizer como ele vai ser tratado? Não. O que ele vai ser? Guiado, entregue, completamente guiado por aquele que o rendeu. Quando estamos falando sobre alguém cristão, estamos falando de alguém que se rendeu. Baixou as armas e agora baixou, botou a mão na cabeça, jogou as armas no chão. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Eu espero que tenha sido um tempo enriquecedor, mas estou aqui em 5 minutos, 4 na verdade, para ouvir perguntas. Talvez você possa trazer poxa, isso aqui foi forte para mim, né? Isso foi importante para mim ouvir essa manhã. Por favor, começando pelas perguntas, tá bom?